Minha gente, é com muita alegria que eu inicio o vídeo de hoje, capítulo 11.1. Isso, é porque a gente está aqui na página 173 do livro O Poder da Oração Intercessória para finalizar esse capítulo. E agora tá faltando pouco, né? Só falta o capítulo que a gente vai ler agora, o 12 semana que vem e o 13 na semana seguinte, pra gente finalizar a leitura desse livro que muito está ajudando aqueles que precisam, né, compreender mais sobre oração. Ou então, José, eu não preciso compreender mais sobre oração, não. Mas na hora que o calo aperta, aí você fala, Deus me ajuda. E é nesse momento que você fala, Deus me ajuda. Como é que você vai manejar uma espada se você nunca treinou com ela? Então, a oração intercessória é um treinamento com o Senhor para quando chegar, né, as batalhas, as lutas que nós iremos enfrentar, a gente consiga manejar muito bem a palavra do Senhor. E é isso que a gente está declarando, é o proclamar, a proclamação na intercessão. É você saber proclamar muito bem a palavra de Deus naquela necessidade, naquela dificuldade, naquela luta que você está enfrentando. Então, na página 173, a gente vai para o terceiro parágrafo que fala sobre uma história. Vamos iniciar? Então, você não se inscreveu no canal? Então, te dou um tempinho, vai lá, aperta o botão aí, inscrever-se, em seguida clica no sininho. Já apertou esse sininho? Então, que bom, foi na opção todas, né? Isso mesmo, porque todos os vídeos você já vai receber de antemão. Essa semana tem mais vídeo ainda e sempre que sair um vídeo novo você já recebe, né? E recebe juntamente com o vídeo a palavra de Deus e o renovo que o Espírito Santo traz, renovação de mente para que você avance com Cristo. Já fez tudo isso? Não esquece também do like quando finalizar esse vídeo. Se ele foi bastante proveitoso para você, você dá uma curtida lá para mim, tá bom? Vamos para a leitura que diz assim: há muitos anos, uma mulher, a quem chamaremos de Stacy, este não é o seu verdadeiro nome, viveu uma semana desafiadora. O negócio da família havia falido recentemente e seu marido estava na estrada trabalhando como vendedor, tentando produzir alguma renda. Em casa, com seus 5 filhos, ela percebeu que não tinha nenhum dinheiro e que só havia alguns mantimentos na casa. À medida que esses suprimentos foram se esgotando, a cada refeição servida a seus filhos, ela se lembrou da fidelidade de Deus. Ela relembrou a história de Elias e da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, versículos 10 até o 16. E de como Deus havia milagrosamente multiplicado um punhado de farinha e um pouco de óleo para suprir alimento para muitos dias. Ela também pensou nos 7 cestos de sobras que restaram depois que os apóstolos alimentaram 4.000 pessoas com os 7 pães e os poucos peixes que Jesus havia abençoado. Ver Marcos 8, dos versículos 1 até o 8. Stacy orou para que Deus abençoasse suas provisões, multiplicando-as para que durassem tanto quanto fosse necessário. Surpreendentemente, uma refeição após outra, dia após dia, ainda havia alimento suficiente para satisfazer o apetite de seus ativos filhos. Então, no fim da semana, a última refeição do dia finalmente acabou com sua reserva de alimento. Como era comum, Stacy e seus filhos oraram juntos na hora de dormir. Ela não deixou que eles soubessem que a comida havia terminado ou que eles não tinham dinheiro, mas lembrou a eles as palavras de Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Juntos, ela e os filhos pediram a Deus que suprisse o que eles precisavam e agradeceram a Ele por fazer isso. Depois de colocá-los na cama, ela desceu as escadas e sentou-se em sua cadeira de oração. Abrindo sua Bíblia no Salmo 37, versículo 25, ela orou: Senhor, a tua palavra diz: nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu te agradeço pela justiça que temos por meio de Cristo Jesus. Creio na tua promessa de não nos abandonares. Tu te importa com os meus filhos ainda mais do que eu. Confio em ti. Eles não terão de mendigar o pão e tu suprirás tudo que necessitamos. Assustada naquele instante com um toque do telefone, Stacy foi atendê-lo. Era uma ligação de longa distância de um intercessor fiel de sua família. Está tudo bem? Perguntou ele.
Estou sentindo que você precisa de ajuda nesse instante. Acabo de lhe enviar $150 e eles devem chegar pela manhã. Este é um exemplo poderoso de como Deus honra a sua palavra quando ela é usada na intercessão. Fico impressionado com a quantidade de reuniões de oração das quais participo e nas quais tão pouco da palavra de Deus é colocado em prática. A maior arma que Deus nos deu geralmente não sai da bainha. Se Cristo, nosso maior exemplo, usou a palavra falada como sua arma número 1, quando confrontado pelo próprio Satanás, não deveríamos nós usá-la regularmente? Recentemente fiquei impressionado com o professor de uma de minhas filhas, que enviou para nós, pais, uma lista de 18 versículos para orarmos com os nossos filhos. Ele, obviamente, entende o poder da palavra de Deus. Eis alguns desses versículos. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Salmos 97, versículo 10. Meu filho, se os mais maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afasta-te os pés do caminho que eles seguem. Provérbios 1, versículos 10 e 15. Portanto, irmãos, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. Acredito que este seja o nível mais elevado e eficaz de oração. Orar e declarar a palavra de Deus. A palavra hebraica, azá, traduzida como criar na história da criação do mundo por Deus em Gênesis, também é usada nos seguintes versículos, que são ditos no contexto de declarar a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Aqui, entre parênteses, aqui entre chaves, azá, que é A-S-H. Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, versículo 19. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará, novamente entre chaves aqui, A-S-H, azá, o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Novamente entre chaves aqui, asa, A-S-A-H. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus faz, a palavra de Deus realiza, a palavra de Deus cumpre. Em cada referência bíblica, que nós acabamos de ler aqui, Números 23, 19, Isaías 55, versículo 11 e Jeremias 1, 12. São essas três referências. Em cada referência bíblica citada, os humanos declararam o fazer, realizar e cumprir que a palavra criativa de Deus operaria. Obviamente, não estamos falando sobre criar matéria física, mas sim sobre criar os resultados desejados nas situações humanas. Isso nos leva a uma compreensão muito importante a respeito do assunto: intercessão declarada. As nossas declarações devem se basear nas suas palavras, devem concordar com as Escrituras e ser inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra no Novo Testamento para confissão significa literalmente dizer a mesma coisa que não devemos andar por aí pensando que temos o poder para ordenar que a nossa vontade seja feita em toda e qualquer coisa. 1 João 5, versículos 14 e 15 nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Precisamos descobrir o que as Escrituras ensinam sobre as circunstâncias que vivemos e fazer as nossas confissões e declarações bíblicas de acordo com elas.
então estaremos dizendo a mesma coisa que ele diz. Isso dá honra a ele e dá ao Espírito Santo algo ao qual ele possa realmente outorgar poder. Essa é a verdadeira declaração bíblica e um aspecto poderoso da intercessão. Há de fato um versículo maravilhoso em Hebreus 3, versículo 1, segundo o qual Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é dizer a mesma coisa que ele diz. Quando dizemos as suas palavras na terra, ele pode respaldá-las no céu. Eu estava ministrando recentemente em uma conferência no Harlem, em Nova York, quando Deus começou a falar comigo que ele queria tirar a desonra daquela região e transformá-la. Conhecido por sua violência e pobreza, o bairro do Harlem tem uma péssima reputação. As gangues dominam a pichações e lixo por toda parte, e as drogas, a perversão e o álcool parecem imperar. No entanto, ali também há muitas pessoas preciosas e piedosas, e até os que estão presos no ciclo vicioso dos problemas passados são simplesmente vítimas de um padrão de vida que se sucede às gerações e do qual eles não sabem como se libertar. Jesus os ama de uma maneira especial. Em compaixão e sobre a unção e a inspiração do Espírito Santo, declarei que Deus iria visitar o Harlem com um tamanho avivamento que transformaria a cidade e tiraria a vergonha. Então declarei que Deus iria fazer daquele lugar um objeto de louvor na terra. Essa é uma expressão de Isaías 62, no versículo 7. Na manhã seguinte, um pastor local pregou. Em sua mensagem, aquele dinâmico homem de Deus afirmou que todos os domingos, por várias semanas, ele e sua congregação declararam Isaías 62, versículo 7. E não lhes deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Eles inseriram o nome Harlem dentro de Jerusalém. Eu nunca havia declarado isso sobre uma cidade antes. De algum modo, o Espírito Santo em mim foi capaz de me colocar em concordância com a fé que ele havia colocado naquela congregação. Ele me usou para confirmar e concordar com as suas declarações poderosas. Isso me abençoou e encorajou. Mas o que é mais importante foi uma confirmação para eles de que as declarações deles realmente foram motivadas pelo Espírito Santo e receberam o seu poder. O Harlem um dia será objeto de louvor na terra. A sua cidade também pode ser objeto de louvor na terra. E também a sua vida. Meu amigo intercessor de Deus. Abaixo as moscas, viva a colheita. Vamos fazer esta oração juntos? E você já sabe, estamos no capítulo 11 e a cada capítulo eu repito e faço questão de repetir. Esse é um momento especial de você repetir sim as palavras que eu vou ler agora, que eu vou declarar nessa oração. Mas muito mais do que isso, é de você se conectar diretamente com o Pai e fazer dessa oração uma verdade, uma prática na sua vida. Oremos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é uma espada afiada e uma arma poderosa contra Satanás. Eu declaro a tua palavra sobre meus filhos neste instante. Declaro que eles terão coração rápidos em se arrepender. O Salmo 51, versículo 1 e 3. Que suas vidas exibirão o fruto do Espírito. Ver Gálatas 5, versículos 22 e 23. Que eles confiarão em ti para lhes dar direção. Ver Provérbios 3, versículos 5 e 6. E que eles viverão pelo Espírito e não gratificarão a sua carne. Ver Gálatas 5, versículo 16. Se você não está orando por crianças, encontre passagens bíblicas adequadas para declarar sobre a situação ou sobre a pessoa por quem está orando. Peço-te estas coisas em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e compreendeu aqui no finalzinho, essa oração foi especificadamente assim por filhos, por crianças. Mas se você não está nessa situação, a situação sua nesse momento é financeira, procura. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre finanças, sobre dinheiro. E você pode encontrar versículos que Deus vai falar ao coração, você se apropriar deles. Lembra do nosso amigo Google, você coloca lá, né, Bíblia, que fala sobre determinado assunto, você vai ter uma gama de versículos e ali você se apropria deles e declara na palavra. Seu assunto não é crianças, não é finanças, qual é? Coloque agora para o Senhor e repita aqui, né? Repita que eu digo, não é
uma decoração, vou falar por falar, mas declare, proclame, faça da sua oração uma proclamação da palavra de Deus. E pra gente finalizar, tem a parte você entendeu? Nesse você entendeu diz assim: primeiro, o que Jesus usou como sua principal arma quando Satanás o tentou. 2. O que a palavra hebraica para criar, asa, né, o A-S-A-H, tem a ver com declarar a palavra de Deus. 3. O que significa a palavra bíblica para confissão? O que isso tem a ver com o nosso sumo sacerdote? E 4, para finalizar, você está animado para pegar a palavra de Deus, a sua espada, e usá-la como uma arma poderosa e uma força criativa? Se você está pronto, então agora é hora de você praticar. Ah, você pode dizer assim, ainda não estou pronto. Não, então o que está faltando para você estar pronto? Deixa aqui nos comentários, se eu puder te ajudar, com certeza eu vou estar respondendo. Vou dizer aí o que me ajudou, o que pode estar te ajudando também. Se você tem dúvida de alguma questão, você também pode deixar a sua dúvida, ou então você quer deixar as suas respostas aqui para ajudar outras pessoas, deixa a sua resposta aqui também. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está participando. Não esquece, seja inscrito no nosso canal, se inscreve, nos ajude, né? Se esse vídeo ajudou a sua vida em algum momento, ou então você acredita que isso vai ajudar nos momentos futuros na sua vida, então deixa aí a sua curtida e eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijo grande, Deus abençoe sua vida e tchau!